Vamos dar uma olhada então nas características que mantêm o potencial de ação íntegro. Observe que a presença da bainha de mielina ela vai ter uma importância muito grande para a manutenção dos potenciais de ação. Na verdade, veremos que os potenciais de ação eles são gerados aqui e eles parecem saltar entre os espaços entre as bainhas, ou seja, os nó de Ranvier. Isso é chamado de condução saltatória. Vamos entender melhor essa condução. Então, antes de entender exatamente o que acontece para a formação do potencial de ação, já podemos sacar que é a entrada de sódio nos canais das membranas dos axônios que vão gerar o potencial de ação. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas. E lá no final da aula, se você gostou, dá o seu like, ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Então observe aqui essa figura também do livro Fisiologia Humana do Silverthorne. Então, olha bem, os potenciais de ação aparentemente saltam de um nó ou nódulo de Ranvier para o outro. Apenas os nódulos possuem canais de sódio dependentes de voltagem. Então, olha bem, se analisarmos novamente o início aqui, os potenciais graduados, eles são alterações da voltagem da membrana. Quando eles chegam aqui na zona de disparo, eles abrem canais voltagem dependentes. Esses aqui, eles são canais voltagem dependentes, tá? Como estamos vendo aqui, ó, canais voltagem dependentes de sódio. Ok? Bom, então esses canais se abrem e teremos aqui a formação, né, do potencial de ação. Acontecendo aqui. O potencial de ação se forma aqui e aí a corrente circula e a bainha de mielina, que é essa estrutura aqui, tá? Essa bainha de mielina, ela é um isolante. Então, nesse ponto, não temos canais de sódio, a corrente flui isolada no interior. Quando ela chega aqui, nos nódulos de Ranvier, novos canais voltagem dependente se abrem e o potencial de ação ele continua, ele vai ser novamente formado nesse ponto, mantendo então a sua intensidade constante. E aí parece que ele vai saltando de um lado para o outro, né? Parece que ele vai pulando desse lado aqui para esse outro lado e assim para o próximo, por isso que chamaremos de condução saltatória. Não é que não é que ele vai pulando, a impressão que se dá é que ele vai pulando, porque a cada nó de Ranvier, novos potenciais de ação são formados com a mesma intensidade, mantendo-se a sua integridade. Certo? Então, é por isso que acontece.
Bom, a perda da bainha de mielina pode dar grande problema. Olha bem, existem doenças que promovem a desmielinização, a perda das bainhas de mielina. Olha bem, a bainha de mielina vai ser degradada. Isso vai ser responsável por uma perda da intensidade do sinal. O sinal não pode mais se manter íntegro, como aqui em cima. O sinal vai se perder ao longo do caminho e aí os potenciais de ação perdem energia. Aqui eles estão com determinada intensidade e aí eles perdem intensidade ao longo do caminho, tá? Essa perda de intensidade se deve ao vazamento de corrente, a dissipação de energia, vazamento de corrente durante a condução. E quando essa informação, quando esses potenciais chegam até esses canais, não tem energia para abrir os canais. Então o potencial de ação morre por aqui. Então esse neurônio não consegue levar seus sinais. Isso é comum em algumas doenças, entre elas a mais estudada, a esclerose múltipla, onde se perde os movimentos do corpo, se perde a visão. Então há um grande estrago por causa da degradação das bainhas de mielina.